Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Aqui Marcos Venâncio com vocês, esse é o canal Falando sobre Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, esse é um assunto muito sério. Muitos católicos tomaram partido pelos candidatos da esquerda nessa última eleição, correto? E vimos que isso resultou numa grande divisão na igreja, uma ruptura entre os fiéis, ou seja, pareceu até que éramos um rebanho sem pastor, sem saber qual caminho a seguir, levado pelos próprios sentidos, sem orientação precisa dos pastores da igreja, seguimos cada um nosso próprio entendimento diante da realidade que se via à nossa frente. A verdade é que, se houve divisão, e realmente houve, alguém seguiu o rumo errado, ou para a direita ou para a esquerda. Você concorda? Porque não existe a possibilidade de os dois caminhos serem os corretos a serem seguidos. Apenas um pode ser o correto. Então, darei aqui minha humilde opinião do porquê eu, Marcos, segui pela direita. Desde já peço a você que fique até o final desse vídeo e que me ajude se inscrevendo no canal, dando um like, fazendo um comentário e também compartilhando. Sua participação é que me motiva a continuar com esse trabalho, ok? Vamos para a vinheta e eu volto logo em seguida. Não saia daí. Como cristãos, temos que entender o seguinte: a nossa posição política nos identifica como cidadãos que prezam por certos conceitos morais e evangélicos. Entender que o movimento que fazemos no sentido de exercer nossa cidadania através do voto vai nos identificar na sociedade e na nossa comunidade cristã a qual pertencemos. Vai nos identificar se somos membros leais aos princípios que aprendemos em nossa família e, evidentemente, em nossa própria comunidade cristã. Então, ao exercer esse direito, ratificamos nossa posição frente à sociedade daquilo que entendemos como sendo bom para nosso país, frente aos nossos conceitos morais e forma de ver e entender o mundo. Ali, ao escolher um candidato, eu estou deixando claro ao Brasil o que eu quero e desejo para meus filhos e netos. E quando me recuso a votar em algum candidato, eu estou deixando claro que os princípios que ele defende não são os meus e, acima de tudo, não são também os de Deus. Vencida essa parte, irmãos, vamos aprofundar mais um pouquinho. O nosso Brasil hoje está muito polarizado. Uns se dizem de direita, outros de esquerda. Na realidade, irmãos, esses são sim os caminhos que nós temos que decidir ao tomarmos posição na escolha daqueles que irão nos representar na direção de nossa pátria. Irmãos, olhem o Brasil como sua pátria amada. Digo amada porque nós temos que amá-la e levá-la para Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se nós desejamos que nossa nação, terra de Santa Cruz, seja consagrada a nosso Senhor, nós temos que construí-la nesse sentido. E isso só se faz politicamente. E nesse caso temos que escolher entre os dois caminhos possíveis a serem seguidos, direita ou esquerda. E eu te digo, irmãos, que a esquerda não é e não pode ser de maneira nenhuma uma opção para quem deseja construir uma nação nos princípios cristãos evangélicos,
cujo Deus é o Senhor. Amados irmãos, uma árvore se conhece pelos frutos. E os frutos da esquerda no mundo não são cristãos, são anticristãos, é isso e pronto. Nós, como cristãos, temos que entender e aceitar isso, mesmo que você ouça o contrário dentro da própria igreja. Exemplos: eles querem construir uma sociedade materialista e sem Deus. Seus princípios progressistas se levantam contra tudo que é santo e sagrado. 2. As árvores, os animaizinhos, são mais importantes que a vida de crianças no ventre de suas mães. Não que as árvores e os animais não sejam importantes, mas a vida de crianças tem infinitamente muito mais valor. E isso não era nem para ser discutido. 3. Encaram o problema frente às drogas que alucinam e matam os nossos jovens, banalizando o problema a ponto de desejarem sua legalização. 4. Aliciam nossas crianças, tirando delas sua inocência e pureza com temas como ideologia de gênero. E 5. Escondem o quanto de milhões de pessoas já morreram no mundo por causa do comunismo. Estima-se que mais de 110 milhões de pessoas já morreram no mundo vítimas do comunismo, na antiga União Soviética, na República Socialista da China, no Camboja, na Coreia do Norte, no Vietnã. E nem pense, caros irmãos, ser cristão num desses países. Não venham me dizer que a esquerda não é comunista, tá, queridos? Ela é sim. Ela só mudou de roupa para enganar os incautos, mas o interior dela é a mesma podridão. É o sepulcro caiado denunciado por Jesus. Pode até parecer bonito por fora, mas por dentro é podre, só tem podridão. Cheira a carniça, sim. Dado a esses fatos, queridos e amados irmãos, não consigo conceber, defender ou votar em candidato de partido de esquerda, uma vez que seu intento é construir uma sociedade sem Deus, onde o homem é dono de si e artífice de sua própria salvação, quando se coloca como um revolucionário para lutar contra os seus opressores, que são as estruturas políticas, e até mesmo ou principalmente as estruturas religiosas. Estruturas essas que oprimem o homem e que impedem sua felicidade. E é isso que a doutrina marxista ensina. As estruturas políticas são opressoras porque, dizem eles, têm o poder nas mãos usado para manter o homem sempre na pobreza. Dessa forma, o oprimido ele tem que lutar para se apropriar dos meios de produção para, quando conseguirem isso, viverem numa sociedade igualitária, todos iguais. Ninguém terá mais que ninguém. Assim como em Cuba, na Coreia do Norte, na Venezuela, tudo igual, todo mundo na miséria. Isso mesmo, porque a miséria, irmãos, é a mãe desses países. E as estruturas religiosas, elas igualmente dizem que tem que cair porque mantém o homem olhando para o alto, procurando um Deus que não existe, esperando uma felicidade no mundo imaginário, o céu. Dizem mais, enquanto os homens ficarem olhando para o céu, eles não irão lutar contra seus verdadeiros opressores. Para eles, a igreja é um inimigo que oprime o homem e que precisa ser vencida, porque impede o homem de se revoltar. Queridos, como é triste ver pessoas dentro da igreja defendendo partidos e políticos dessa ideologia. Na Nicarágua, a igreja ela é hoje perseguida, mas ela se lamenta por ter lá no passado uma ala da própria Igreja Católica não só apoiou, como também lutou lado a lado
como revolucionário junto aos socialistas sandinistas na Revolução da década de 70, que hoje no poder perseguem padres, bispos e freiras, apesar da ajuda católica que receberam na Revolução. E o Brasil indo na mesma direção. E como é triste aqui no Brasil vermos padres e bispos apoiando esse povo. Como foi triste ver um determinado bispo gritando na Basílica da Mãe Aparecida, ela que vem alertando através de suas aparições pelo mundo, inclusive na cidade de Simples, em Pernambuco, sobre o perigo do comunismo. Gritou o bispo em sua homilia: a direita é assassina. A direita é assassina? Assassina é a esquerda, que condena milhões e milhões de crianças à morte todos os anos no mundo através do aborto, que é permitido com até 9 meses de gestação, e que já estão cogitando realizar o procedimento pós-nascimento. Não é a direita que é assassina, caro bispo. Não. Saiba o que dizem os papas sobre a teologia da libertação, movimento esquerdista infiltrado dentro da igreja, que vossa eminência aprovais, para não dizer outra coisa. João Paulo II diz o seguinte: este conceito de Cristo como figura política, revolucionária, o subversivo de Nazaré, ele não está de acordo com o catecismo da igreja. Bento XVI vai dizer: a teologia da libertação é uma heresia singular, aniquila a fé verdadeira e subverte o evangelho da salvação. Repito, é uma heresia singular, aniquila a fé verdadeira e subverte o evangelho da salvação. Senhor Bispo, suas verdades não são as verdades da igreja, em consequência não são também as de Cristo. Portanto, pare de dividir a igreja e levar católicos ao erro. Queridos irmãos, não fiquem com raiva de quem tomou o caminho da esquerda. Orem por eles. Eu sinto no fundo do meu coração o Senhor dizendo que esse mal aconteceu para fazer aquelas pessoas que estão cegas voltarem a enxergar. Deus sabe o que faz. Sabe com quantas pessoas eu deixei de falar após as eleições? Nenhuma. E não vou permitir que isso aconteça, porque eu tenho a mais absoluta certeza de que Deus tem um plano nisso tudo. Ele está no controle, ele não está dormindo. No momento certo, ele vai esclarecer a verdade para todos. Então é isso. Como um cristão, pelo amor que sinto pela minha igreja e pelo meu Senhor e Deus, eu não poderia, em hipótese alguma, ver algo bom naqueles que não podem dar bons frutos, já que a natureza da árvore é dar maus frutos, e a árvore que dá maus frutos jamais dará bons frutos. Eis o motivo pelo qual não voto na esquerda. Não me deixo levar por romantismo. Ele é nordestino, ele é negro, pobre. Ora, você acha que todo pobre vai para o céu e todo rico vai para o inferno? É evidente que não. Então não me deixem, em hipótese alguma, me deixar levar por romantismo ou pelo coração. Se eu voto pela razão, irmãos. Porque a razão tem a inteligência dada por Deus a todos os homens, e somente aos homens, como caminho seguro a ser seguido. Irmãos, eu fico por aqui. Se quiser me ajudar, peço que não se esqueça de se inscrever no canal, de dar um like, de fazer um comentário e compartilhar com outra pessoa, ok? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um beijo no seu coração, paz e bem, e que Deus te abençoe ricamente.